Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos chegando até vocês trazendo uma palavra muito especial nesse dia, que é um dia especial, o dia do Senhor. E hoje eu quero dar um ensinamento muito particular, um ensinamento de pai para filho para vocês, tá bom? Uma oferta para cessar a praga. A primeira mensagem que eu preguei na minha vida foi exatamente essa. 2 Samuel 24, bem fácil de lembrar, né? 2 Samuel 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Muito bem. Estamos falando aqui de uma praga que matou mais de 70 mil homens do povo, do exército do rei Davi. Foi uma mortandade violenta que aconteceu naqueles dias. E aconteceu porque Davi, ele fez algo errado diante de Deus. Ele fez a contagem do povo, e quando se fazia aquela contagem do povo, era necessário fazer também uma doação, uma oferta. E Davi não fez essa oferta. Veio aquela mortandade, e observa como que veio a mortandade. Eu acho importante falar isso para vocês, porque eu vou dar um estudo nos próximos dias para falar de onde vem as pragas, né? Então, olha só, no versículo 10 de 2 Samuel 24, diz assim: e pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. Então, ele mandou numerar o povo sem a permissão e a bênção de Deus sem dar a devida oferta. E ele diz: muito pequei pelo que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, o profeta a Davi e fez saber, e disse: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fuja de teus inimigos e eles se persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então o profeta vai até o rei Davi, né? Primeiramente Davi ora a Deus e diz: Senhor, me dá uma resposta, por que veio essa, né? Aliás, ele diz: eu confesso que eu errei, por isso que veio essa peste matando meus homens. E então ele pede que Deus o responda, o abençoe, castigue ele, não o seu povo. Então o profeta vem e traz a resposta. E manda ele escolher 3 coisas como castigo. E Davi então foi muito sábio. E disse assim: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens que não caia eu. Amados, é interessante como que a mentalidade judaica é diferente da nossa. O judeu sabe perfeitamente que qualquer praga, qualquer juízo, qualquer coisa vem de Deus. E só Deus pode parar. Eles têm um conhecimento de Deus superior a nós. Eles têm um entendimento de Deus diferente. Então Davi, por esse entendimento que ele tinha, ele já foi logo dizendo para Deus, né? Foi eu que pequei. Então que não morra meus homens, mas que aconteça algo comigo, não com meus homens. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver
porque naquela época Davi fez algo errado, que foi fazer a contagem do povo de Israel. E para entender, fazer a contagem do povo de Israel, era necessário levantar uma oferta por cada pessoa, cada número, cada vida, cada alma. Então, porque existe inclusive uma palavra que eu quero que vocês tomem nota aí. Em Êxodo capítulo 30, verso 16, diz assim: e tomarás o dinheiro das expoliações dos filhos de Israel, aliás, das expiações, e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória as tribos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Então, quando se fazia a contagem das pessoas, deveria também dar uma oferta em expiação por suas almas. Davi não fez isso. Então, Davi, ele pede para que Deus retire a mão, né? Lá no capítulo 24, versículo 16, fala assim: estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo, Davi vendo que o anjo feria o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas, o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Observe a consciência, a mentalidade judaica. Davi, primeiramente, viu o anjo do Senhor matando seus soldados, destruindo, uma praga, enfim, uma peste. Mas quem mandou a peste? Quem mandou a praga? Foi Deus. Então, queria dizer, é difícil às vezes a pessoa lutar contra Deus. Então, esse tipo de situação, de mortandade, não adianta os pastores querer enfrentar do mesmo jeito que se enfrenta uma pessoa endemoniada no culto. Então, né, não é assim que se enfrenta uma praga que vem do Senhor. Quando as pessoas são atacadas pelo diabo, são machucadas, entram na igreja endemoniadas, ou leprosos, ou doentes, então você faz um culto, e ali no culto expulsa o demônio, cura o enfermo, normal. Mas quando vem algo que é dirigido por Deus e Deus liberou, não é assim que se enfrenta. Então muitos pastores falando comigo: e agora, pastor, o que eu faço? Eu continuo os cultos, paro os cultos, e eu respondo: olha, eu fiz o último culto já semana passada e avisei nosso povo que nós iríamos continuar com 3 coisas que mantêm o mundo de pé. São 3, é um tripé, que todos os sábios dizem que o que mantém o mundo rodando, que pode salvar o mundo, são 3 coisas. Uma, o serviço de sacerdote, nosso trabalho sacerdotal. 2, as nossas orações. E 3, as nossas ofertas, o nosso sacrifício. São as únicas coisas que mantêm o mundo de pé. Então, nesse momento que o mundo está caindo de ponta cabeça, que parece que tudo vai ser perdido, nós temos que usar essas armas. Então, nós paramos os cultos aberto ao público, porque nós estamos com o nosso povo dentro das igrejas, e ali estão nossos filhos, e ali estão as pessoas de idade, os nossos intercessores que dão a vida
pelo Evangelho. E no desespero da crise, as pessoas vão entrar correndo na igreja contaminadas. E elas vão entrar e vão contaminar outras pessoas mais fracas também, que vai só aumentar e propagar mais ainda aquele mal. Então, não é assim que se enfrenta algo mandado por Deus. E esta crise, essa situação, nós podemos entender perfeitamente que é algo que todas as igrejas do mundo estão orando. E ela entrou nas igrejas, tomou pessoas, tomou crentes, né? Tem pastores em nações que estão passando por isso, igrejas inteiras, como na Coreia, pastores que foram tomados, contaminados pelo vírus e continuaram fazendo cultos e passando o vírus para as pessoas. Então, isso falta entendimento dos líderes, falta sabedoria. Então, as pessoas estão despreparadas para esse tipo de crise que vai acontecer nesses últimos dias. Muitas coisas vão acontecer assim, nesses últimos dias, que são pragas que Deus mesmo deliberou, ordenou para o tempo específico devido ao pecado de líderes, que não vou entrar nesse mérito, senão nós vamos muito longe, mas o que um líder deve fazer hoje, fazer o que Davi fez. Senhor, eu pequei, e eu não quero que o Senhor maltrate o povo, mas então, né? Porque esse é o trabalho de um líder, um sacerdote, chamar para si a culpa, e não para o povo. Então Davi agiu bem. Primeiro ele agiu mal, ele provocou a praga. Depois ele agiu bem, ele tornou-se intercessor. Então nessa hora que ele se torna o intercessor que começa a nossa história. A minha e a sua. Estou falando com pastores, com chefes de família, com pessoas que nós temos que aceitar que o mundo estava podre. As igrejas apodreceram. Elas não davam mais para chamar de igreja. Apóstolo, profeta, pastor, não dava mais para chamar de pastor, de apóstolo. Ficou horrível. Então, o pecado da liderança tem causado essa liberação de pragas que começou e que tomara que não seja, vamos falar o que eu não quero dizer agora, aqui nesta aula, mas depois vocês vão ter uma aula mais profunda, quando todo mundo estiver mais calmo, em casa. Eu quero falar do tempo profético que estamos vivendo. E vamos até perguntar, será que nós estamos vivendo o Apocalipse? Você mesmo vai responder depois que ouvir meu estudo. Mas agora, nós temos que assumir a nossa culpa. Erramos, pecamos, Senhor. E aí Davi faz isso? Pequei, procedi, né? Iniquamente, mas essas ovelhas não fizeram nada, Senhor. Então, naquele mesmo dia, Deus deu uma ordem para Davi. Deus mandou a orientação. Deus disse, no versículo 18, Gade veio naquele mesmo dia e disse, sobe, olha o que fazer. Sobe, levanta o Senhor um altar na ilha de Araúna, no Jebuseu. Queridos, aqui o altar é no lugar ali onde habitava Davi. Então aí na sua terra, aí na sua geografia, aí na sua casa, hoje você vai levantar um altar. E aí nesse lugar você vai oferecer a Deus uma oferta. Olha o que ele disse. E Araúna viu que Davi se aproximava, né? Ele era o rei. E saiu Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse, porque o Senhor vem a mim? E Davi disse, eu vim para comprar de ti esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Ali no lugar onde onde foi construído o templo, naquele lugar que Davi comprou, ofereceu para Araúna, quero comprar esse lugar, quero comprar essa terra. Assim como eu quero comprar um monte, onde nós temos a oração há 34 anos, e fazer ali um altar. Davi teve essa mesma motivação, quero fazer aqui um altar, quero fazer aqui um lugar de adoração, Senhor. E então o Araúna disse, Senhor, tome
Senhor, e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois, o holocausto, os trilhos, enfim, ele deu tudo, é tudo seu, Senhor, pode pegar, é seu, e tome prazer em ti. Quer dizer, o homem ofereceu tudo para Davi fazer um sacrifício. Porém, o rei disse a Araúna, não, mas eu vou pagar o preço justo, te comprarei por preço justo, porque, quero que você repita comigo, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Edificou ali o altar ao Senhor e ofereceu o holocausto pacífica. Assim o Senhor se aplacou assim o Senhor se aplacou com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Ai, meu Deus, que tremendo. Então, aqui foi a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Foi essa aqui. Aprendi que tudo que é castigo tem um motivo. E nós, para pararmos, temos que pagar um preço. Jesus ofereceu sua vida, sacrifício para parar e fechar a boca do inferno, a porta do inferno. E abrir a porta do céu para nós. E nós devemos aprender com Jesus como se faz também a mesma coisa. Então, eu lembro que a primeira vez que fui pregar, Deus me deu essa mensagem. Aí eu fui pregar na favela Cristo Rei e um dos meus empregados fez um motim e levou todo mundo para a junta de trabalho. E eles pediram a fortuna, pediram exageradamente, que não era real. E coincidiu o dia de eu pregar com o dia da audiência lá na junta de trabalho. E eu tive que escolher, ou vou pregar ou vou na junta. Se eu for pregar, eu vou perder quase, na época, mais 700 mil, na época era um dinheirão. E se eu for lá na junta, eu vou deixar de pregar minha primeira mensagem. Eu tive que escolher. E eu escolhi pregar. E na hora que os empregados entraram diante do juiz, eles começaram a chorar e dizer que eu não tinha culpa e que não devia e retirar a queixa. E eu comecei a pregar assim, entendendo que a oferta tem um valor extraordinário. Então, queridos, os judeus, eles têm o hábito de falar que a tzedakah salva vidas. Tzedakah é uma contribuição feita de corpo inteiro. Observe o que diz os judeus. Nossos sábios falam de tzedakah como um grande mandamento, que pode até mesmo salvar da morte certa. A razão pela qual o tzedakah é tão importante reside no fato que ela representa o esforço total por parte do doador. Isso quer dizer que enquanto os outros mandamentos são cumpridos com uma determinada parte do corpo, por exemplo, o tefilim são colocados no braço, na cabeça. O estudo da Torá exige concentração mental. E tzedakah é uma contribuição feita de corpo inteiro, porque ela envolve envolvimento total do indivíduo, tanto físico como mental, pelo trabalho que o leva a ganhar o dinheiro. Qualquer quinhão de quantia doada, como tzedakah, é parte desse esforço total. Além disso, a caridade dada a um pobre salva a vida de pelo menos lhe permite viver por mais de um determinado período. Por isso, a tzedakah tem a qualidade de salvar vidas. Então, quando a gente dá a esmola para alguém, dá uma comida, também prolonga a vida daquela pessoa que você deu. Então, tem sentido que a tzedakah, a oferta, ela pode salvar vidas. Então, hoje, no primeiro dia que começou a crise aqui no Brasil, eu imediatamente ofertei. Quando fiz a transmissão agora, no primeiro dia, eu estava no monte e ofertei para o pastor Amado, na mesma hora, tá? Que estava ali comigo. Então, quando vem uma crise, vem alguma coisa, a primeira coisa que nós devemos ofertar. Hoje eu passei num posto de gasolina e estava lá e eu tive que ir no centro, né? E passei no posto de gasolina e
Perguntei se sentiu o cheiro do cafezinho, perguntei, esse cafezinho tá para vender? É para vender? Ela disse, não, a moça falou, não, não é. Eu disse, que pena, né? Você sentiu o cheiro do café e tá bom. E ela disse, não, mas eu posso lhe dar de presente. Fiz para mim tomar. Aí eu comprei uma água, dei R$ 20 e eu disse, posso deixar o troco? Sabe por quê? Digo, porque hoje está acontecendo coisas desagradáveis no nosso estado. O governador decretou estado de emergência e tal, então coisas desagradáveis estão acontecendo, então nós precisamos fazer boas ações. E a moça se emocionou, talvez ela estivesse precisando, eu não sei. Depois eu fui e a minha esposa ligou, disse, vê se acha, como é que é, gel, álcool gel, né? Eu estava passando no lugar lá e tinha lá 10 bujãozinhos de álcool desse gel. Vamos levar para o nosso povo lá na igreja, né? E aí uma senhora disse, pai, eu queria um, não tem mais. Aí eu disse, não tem mais, agora já vendi para ele. Eu disse, eu vou lhe dou um para a senhora. Por que você vai fazer isso? E a vendedora que estava vendendo disse, não, esse aqui é seu, não. Diga, eu vou lhe dar, porque hoje é dia de fazer boas ações. Nós precisamos fazer muitas boas ações nesses dias. Então, nós estamos planejando hoje orar muito para vencer essa crise. Fazer o trabalho de sacerdote que eu já estou fazendo aqui e vou fazer também nas cidades, nos lugares onde nós vamos estar ministrando. E terceiro, ofertando. Então, você que está enfrentando a crise, tem pessoas que não vão poder ir para o emprego, tem pessoas que não vão poder construir a casa. Olha, parou tudo. Pessoas que da nossa igreja são pintores, o profeta ia ganhar uma nota com a pintura e não vou poder fazer mais. O profeta estava construindo, não vou poder construir mais, parou. Estou fazendo isso, não poder. Digo, então faz assim, veja quanto que você vai perder com essa crise. Se for muita coisa, se durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, você vai perder muito. Correto? Então ofereça uma boa oferta a Deus. Levante aí na sua casa um altar e pergunte ao Senhor, que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? O que eu posso oferecer ao Senhor, meu Deus? Assim como Davi levantou um altar para vencer aquela praga, para parar aquela praga, eu quero que o Senhor me mostre também a minha oferta, que eu quero também lutar com essa praga, oferecendo a minha oração, meu trabalho ministerial e também a minha oferta. É isso. Este é um segredo que eu queria passar para vocês, que é só de pai para filho. Então eu quero orar com você. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus eu te peço que nos ajude, nos oriente, nos dê inspiração hoje. Assim como o Senhor mandou o profeta falar com Davi, e orientando Davi a levantar um altar, eu te peço que o Senhor fale com o teu povo, para que levante um altar na sua casa hoje e ofereçam uma oferta ao Senhor e clame ao Senhor para que pare e cesse essa praga, que não atinja a nossa casa, nem nossa empresa, nem nosso trabalho, nem nosso ganha-pão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje é você e Deus, você na sua casa. Chegou esse dia que você é o sacerdote da sua casa. Chegou o dia que você tem que vencer essa praga. Chegou o dia que seus filhos precisam da sua decisão, da sua atuação. É uma situação muito difícil. Eu lembro que algum tempo atrás aconteceu uma praga, parou o Brasil e Deus levantou os seus filhos, assim como Davi, seus príncipes, que ofertaram, e dirigidos por Deus, uma oferta de justiça, uma tzedakah, uma oferta de tzedakah que aplacou a ira, aquela praga que vinha contra o Brasil e trouxe a bênção e trouxe a liberação. Hoje nós precisamos, outra vez, levantarmos um clamor em nossa nação
e levantarmos os altares, que hoje os altares são pessoais, são em casa. Lembra que Davi não levantou o altar lá no templo, ele levantou o altar por ele, porque ele foi que errou, ele que pecou. Ele comprou aquela propriedade, ali ele comprou os animais, e ali ele ofertou algo que lhe custasse alguma coisa. Então é isso que temos que fazer. Deus abençoe você e que Deus abençoe nossos queridos filhos e Shabbat Shalom.